Reformas, privatizações, empregos precarizados e cortes nos investimentos públicos. São algumas medidas adotadas por Jair Bolsonaro para supostamente aquecer a economia. Mas ao insistir nessa política, a economia vai levar mais de 10 anos para se recuperar. A reportagem é de Jô Miyagi. O governo Bolsonaro é uma continuação do governo antipopular de Michel Temer. Nas duas administrações, houve aprofundamento das perdas dos direitos dos trabalhadores, o desmonte da aposentadoria e a privatização das empresas públicas e recursos naturais. Os serviços públicos, porque você tem um acesso de pior qualidade e que também alguns trabalhadores ficam de fora dessa cobertura, né? E as estatais e os recursos naturais é um patrimônio da população brasileira e que também ajudaria o país se o Estado utilizasse essas ferramentas para alavancar a economia. Tem novas medidas que estão sendo anunciadas pelo governo para 2020, né? Elas reduzem a proteção ao trabalhador, têm impactos negativos na jornada de trabalho e também na remuneração do trabalhador. Para Adriana Marculino, do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, tudo isso foi feito para concentrar mais dinheiro nas mãos do setor financeiro. O governo, ele para se financiar, ele vende títulos da dívida pública, né? O sistema financeiro compra esses títulos da dívida e a partir desses títulos, quando o sistema financeiro resgata esses títulos, eles têm uma remuneração, né? Então, isso é um mecanismo de financiamento do Estado, mas também é um mecanismo que acaba drenando recursos públicos para o sistema financeiro. Os partidos de oposição ao governo Bolsonaro não ficaram apenas na crítica e apresentaram um plano alternativo ao neoliberalismo. Segundo Guilherme Melo, economista da Universidade de Campinas e que ajudou a fazer esse plano, ele está dividido em duas frentes. Uma emergencial para a criação de emprego e renda, e a outra propõe uma reforma tributária justa e solidária. A proposta da reforma tributária justa e solidária parte da constatação mais evidente do mundo, que hoje a gente tem provas científicas disso, que o Brasil é um dos países, se não o país mais desigual do mundo. E que parte dessa desigualdade está diretamente ligado com a estrutura tributária brasileira, que concentra a renda, que cobra muito imposto de rico e pouco imposto de pobre. Então, nós temos uma missão aí de não apenas simplificar, mas também melhorar o perfil da carga tributária. No ano que vem, uma das grandes lutas será contra a reforma fiscal do presidente Jair Bolsonaro. Pela proposta, se as contas do governo estiverem superiores à arrecadação, o governo não precisa cumprir as obrigações sociais que estão na Constituição, afirma o DIEESE. Dentre as medidas, por exemplo, tem redução de recursos para a educação e saúde, tem redução dos direitos dos servidores públicos, né? O governo Bolsonaro, ele tem uma proposta que desmonta o Estado brasileiro da forma como a gente conhece e do modo como a gente criou o Estado lá em 88. Segundo Guilherme Melo, é possível que no ano que vem a economia melhore um pouco, mas não o suficiente. Ao insistir nessas medidas neoliberais, o país vai demorar mais de 10 anos para voltar ao patamar econômico de 2014. Se a gente continuar na mesma trajetória que a gente está hoje, na mesma velocidade de crescimento que a gente está hoje, a gente só vai recuperar o PIB de 2014 em 2022. E se você pegar o PIB per capita, ou seja, o PIB dividido pelo total de pessoas que moram no Brasil, que vivem no Brasil, você vai perceber que isso só vai ser recuperado, o patamar de 2014 só vai ser recuperado na década de 2030. Ou seja, nós precisamos crescer muito mais e com uma qualidade melhor. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.